Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e hoje uma convidada extremamente especial, a deputada Júlia Lucy, deputada distrital. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, falar um pouco, ela que é do Partido Novo, né? Vamos falar um pouquinho dessa nossa política, mas eu gostaria de começar, deputada, falando com relação à participação das mulheres na política, né? Nas últimas eleições nós tivemos aí ainda estamos na justiça e eu não acredito que isso vai resolver, né? O tanto de candidata laranja que aconteceu para poder completar o quórum de 20% dos partidos, né? Por que a mulherada não quer entrar na política? Primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. O problema das candidaturas laranja, ele veio exatamente de uma imposição do Tribunal Superior Eleitoral de composição de chapa de pelo menos 30% de mulheres. Eu confesso que inicialmente eu até era favorável a essas cotas, mas ao longo da minha campanha eu comprovei, eu vi que a cota é um grande problema que nós temos hoje no processo eleitoral brasileiro. Por quê? Os partidos muitas vezes não conseguem atrair essas mulheres para concorrerem e acabou virando um mercado. Em Brasília, por exemplo, tem partido que dá 15 mil, 20 mil, 80 mil reais para uma mulher se ela submeter o nome dela ali para a legenda. Mas ela não faz campanha, ela não corre atrás de voto. Na realidade, é uma verdadeira vergonha para nós mulheres. Eu não gosto de ver uma candidata que não faz uma campanha. Eu não gosto de ver uma mulher que chega num debate sem estar preparada para debater. E também não gosto de ver uma mulher eleita que não faça um discurso, que não saiba se posicionar em plenário. Então eu acredito que nós brasileiros nós temos que querer uma representação política real, verdadeira. Mulheres que queiram realmente ocupar esse espaço, que corram atrás desse espaço, com todas as dificuldades que isso significa. O processo eleitoral ele não é simples nem para homem nem para mulher. Talvez para mulher seja um pouco mais difícil, não sei. Mas o fato é que a gente precisa entender que nós temos poucas mulheres no Brasil querendo participar da política porque a socialização das meninas é muito diferente da socialização dos meninos. Mas aí nós estamos com um problemão, hein? Estamos, e é importante que a gente fale sobre isso porque os meninos são estimulados a ocupar cargos de liderança, os meninos são estimulados a ir para a rua, a brincar, a se desafiarem, enquanto que nós mulheres, inclusive por causa da violência que é maior em cima das mulheres, sim, as meninas elas são ensinadas a ficarem dentro de casa, a terem medo de irem para grandes desafios, inclusive a terem medo de ocuparem cargos de liderança. Existe uma série de crenças limitantes que nós mulheres somos ensinadas a ter e essas crenças elas nos acompanham ao longo da nossa vida e reverberam na vida adulta. Não é nem ensinada, é cultural, né? É uma cultura feudal, é uma cultura extremamente antiga, né? Essa subordinação, essa subserviência, vamos dizer assim, né? Que muitas vezes a gente quer quebrar esse paradigma, mas os 30% de cota, você não acha que é um início, ou seja, talvez amanhã não seja necessário, mas para você, de alguma forma, inserir a mulher, e você acha que isso não ajuda? Não, eu realmente acho que não, inclusive já há estudos, né, de cientistas políticos que mostram que a cada fortalecimento das regras eleitorais, a cada recrudescimento do TSE em torno da participação feminina, quanto maior a imposição do TSE em torno desse tema, mais tivemos candidaturas laranjas. Nas últimas eleições, por exemplo, existe um ranking dos partidos com candidaturas laranjas, o Novo é o único que aparece fora desse ranking. Porque no Novo, se você não quiser concorrer mesmo, se o partido não conseguir uma mulher, ele não lança candidato. Isso é muito sério, isso é um valor muito forte para nós. Então, mas e aí? Se nem com obrigação a gente consegue inserir a mulher na política, ou melhor, vamos colocar direito, né? Despertar na mulher o interesse de participar da coisa política, do desenvolvimento do país, das coisas do país. Depois eu quero falar das
políticas eleitas, como você, mas em outras funções. Mas se a gente não consegue nem com a obrigação, como é que nós vamos conseguir sem a obrigação? Por meio da educação, por meio de campanhas. Tem que ser um resultado real da estrutura social, não uma muleta, não um artifício para você esconder uma realidade que está posta. Né? Infelizmente, há um desestímulo sim para a mulher participar da vida pública, a modo geral, e isso a gente não consegue resolver por meio de cota. Inclusive, quando o TSE diz que o partido tinha que destinar 30% do seu fundo eleitoral para as mulheres, o que aconteceu é que muitas candidatas foram usadas como passagem de dinheiro para candidaturas masculinas. Então isso é muito machista. Você está mais uma vez utilizando a mulher, o nome da mulher, para alavancar homens. Mas tá errado. O que nós fazemos dentro do diretório, ou dos diretórios, o que nós fazemos para que isso não aconteça? Primeiro, o partido tem que ser sério. E aí, eu não vou falar dos outros partidos, mas meu partido é um partido sério, especialmente porque ele nem usa dinheiro público. É uma decisão nossa, a gente acha que o dinheiro público tem que ser destinado para educação, para segurança. É um movimento que o Partido Novo já começou. Outros partidos já começam a cogitar essa hipótese. O próprio Aliança já disse que não vai usar esse dinheiro. Eu quero ver na prática se o Aliança vai cumprir esse compromisso. Espero que cumpra. Eu acho que é um grande sinal de que é possível sim fazer uma política barata, utilizando rede social. A minha campanha, por exemplo, foi a mais barata da Câmara Legislativa. Foi a minha primeira tentativa que eu fiz. E utilizei de rede social, muito esforço, muito trabalho. Trabalhou que nem uma louca, não? Com certeza, eu emagreci sábado, 5 domingo, quilos feriado, na campanha. Não existe sábado, não existe domingo, existe uma vontade madrugada, de ganhar. Né? Inclusive, o meu grande propósito, quando eu decidi ser candidata, era exatamente ser a melhor candidata do meu partido. Passei à frente dos meus colegas homens e sou a única representante do partido no Distrito Federal. Qual era a sua atividade antes de deputada? Eu sou servidora pública do Conselho Nacional de Justiça e também sou empreendedora social. Tá. E sou mãe também, eu acho que é uma profissão. Não, tem dúvida. Mas dificilmente, desses 2 bilhões desse ano do fundo eleitoral que o nosso Congresso Nacional aprovou, aliás, você vai tentar o Congresso Nacional? Olha, estratégia a gente não revela tão cedo. Mas vai adiantar, pela cara, né? Não precisa nem perguntar. Tá na cara, né? Não conseguiu nem esconder, nem disfarçar. Ô Júlia, me diga uma coisa. Desses 2 bilhões de reais, quanto cabe ao Novo? Você sabe de cabeça? Né? Pra ser bem sincera, eu não sei, porque a gente não usa esse dinheiro, então sei. É algo que não entra na nossa conta. Mas o partido tem que devolver, né? O partido... Ele gostaria de devolver, eu quero explicar isso para as pessoas. A gente apresentou os nossos federais, nossos 8 federais, eles apresentaram um projeto de lei para que seja possível a devolução desse dinheiro. E adivinhe só, o Congresso não autorizou a devolução. Isso a gente acompanhou. Né? Então, o Novo, ele mantém esse dinheiro guardado. Nós não vamos encaminhar para a Justiça Eleitoral, porque obrigatoriamente ele seria repartido entre os outros partidos, o que seria um tiro no pé. Nós não vamos fazer isso. Ajudar os outros. Mas eu quero informar para quem está assistindo a gente que desses 2 bilhões de reais, o Congresso autorizou um empréstimo de 1,3 bi. Então o Brasil ele se endividou, ele aumentou a sua dívida interna, que já é altíssima, que já temos juros altíssimos, os encargos da dívida são altíssimos, para poder custear o fundo eleitoral. Então vamos esclarecer isso para o telespectador, ou seja, o governo vai entrar com 700 milhões. Isso. Os outros 1 bilhão e 300... Empréstimo bancário. Empréstimo. Ou de algum lugar que vai ter que... Emitindo título de dívida pública, comprometendo ainda mais a nossa saúde fiscal e financeira para mandar para os partidos. Eu sou cientista política. Quem já participou da vida partidária de outros partidos já teve a oportunidade de ir para outras reuniões. Inclusive, eu sugiro que todas as pessoas passem pelos 35 partidos para que elas entendam como é que funciona. Não existe democracia dentro dos partidos, esse dinheiro não é repartido entre os candidatos. Não podia passar pelos 35 para não ter 35, né, deputada? Podíamos ter 5 ou 6, né? Tá bom, né? Olha, eu acredito agora que com essa proibição de coligação nas eleições proporcionais, o que isso quer dizer? O partido ele vai ter que conseguir fazer a sua vaga no Congresso, na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal sozinho. Eu acho que isso por si só já vai fazer com que diminua o número de partidos. Alguns partidos de aluguel eles vão acabar desaparecendo. Esse é um processo que eu acho que vai acontecer. E eu concordo com o senhor
que, de fato, esse número exacerbado de partidos é uma excrescência. Na realidade, o partido político no Brasil ele é a melhor empresa que alguém pode ter na mão. Porque ele tem ali garantido que vai receber um dinheiro mensal, que é o fundo partidário, e de 2 em 2 anos ele recebe o fundo eleitoral. O dono do partido se apropria desse dinheiro, distribui para quem ele quiser ou não. Olha o detalhe, peraí. Olha como é que ela se dirigiu ao presidente do partido. O que ele é do partido? Ele é o dono do partido. É o dono do partido. Ele é o dono do partido. O dono do partido, ele decide quem é que vai concorrer, ele escolhe, inclusive, muitas vezes quem é que vai ganhar. Não presta conta para ninguém. A compliance, as regras internas do partido, elas são pouco divulgadas, elas são pouco abertas, mas na prática o dono do partido se apropria desse dinheiro, reparte para pouquíssimos, de uma forma nada democrática, e por isso que nós vemos geralmente as mesmas pessoas sendo eleitas sempre, não é à toa, né? Apesar de que nas últimas eleições federalizadas, nós tivemos uma resposta importante da população não elegendo determinados caciques, né? Já foi muito bom. Agora, eu só queria pedir para as pessoas acompanharem o desempenho dessas pessoas. Na minha Câmara, por exemplo, a renovação foi de 2/3, mas a renovação ela tem que ser na prática. Não basta ser uma carinha nova. Mas para renovar na prática, você não acha que você tem que mudar o sistema, porque enquanto esse status quo dentro desse processo estiver dessa forma, fica difícil você lutar contra o sistema, muito embora o seu partido luta contra o sistema. Isso, a gente não pode esperar que o lobo mude a chave do galinheiro, né, da porta do galinheiro. Então, enquanto quem estiver lá puder decidir quais são as regras, e considerando que as regras do jogo determinam os vencedores, então enquanto quem estiver lá vai manter as mesmas regras porque é interessante para eles. Então, por isso que nós, cidadãos, temos que participar do processo político-eleitoral brasileiro. Enquanto a gente não entender que isso é uma obrigação mesmo de cidadão, como o americano participa muito, como o inglês participa muito, como o próprio argentino, embora as escolhas sejam extremamente questionáveis na Argentina, mas enquanto o brasileiro não participar mesmo da vida política e mudar o sistema por dentro, a gente pode esquecer. O sistema está posto, as regras são essas e a solução é, de fato, que a gente entre no sistema para começar a mudar. Tem muita gente que fala, mas uma andorinha só não faz verão. Uma andorinha só faz muito barulho. Consegue chamar atenção para muitas coisas. Eu, durante a minha campanha, eu fiz uma única promessa, que era a promessa de incomodar. De ser aquela pedrinha que cai dentro de uma máquina de moer cana e que provisoriamente suspende a moagem da cana. E já incomodei muito. Muitas licitações foram interrompidas devido à minha atuação. O governo hoje já age de uma forma diferente porque sabe que tem uma deputada que não deve favor, que fiscaliza mesmo. Claro que eu pago um preço para isso, mas está na hora de a gente ter coragem, né? De a gente mudar as coisas. Ameaça? Já. Vou falar disso no próximo bloco. Até já. Unimed Ribeirão, o plano que abre as portas do hospital mais inovador da região, de um dos centros cirúrgicos mais seguros do país, do centro de cardiologia e neurologia com tecnologia de ponta, que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada, de um avançado centro de diagnóstico, que abre as portas para uma equipe multidisciplinar, além de uma moderna hotelaria. Unimed Ribeirão, de portas abertas para você e para a saúde da sua família. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O Mousse Cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Voltamos a apresentar Apoio Unimed, Mousse Cake, Valor Up. Estamos de volta com a deputada Júlia Lucy, deputada distrital. Eu só gostaria de falar da UTI Portas Abertas, do URP, do Hospital da Unimed Ribeirão Preto. Olha, foi implantado, para quem tem Unimed, né, lá no Hospital da Unimed Ribeirão Preto, e comprovadamente se sabe que um paciente que se encontra não só na UTI, mas em qualquer leito,
a companhia dos familiares, a participação de pessoas, né, deputado? Você ficar doente sozinho é um péssimo, né? Ficar doente já é ruim, sozinho pior ainda, né? E o Hospital da Unimed, através da sua diretoria, consegue levar para as UTIs, está levando essa UTI Portas Abertas, um projeto para que as pessoas, a família, participe 24 horas com o paciente do estado dele enquanto ele estiver na UTI. Isso é muito legal, fiquei muito contente com essa notícia e isso deve ajudar bastante o coração, a emoção, a solidariedade do familiar junto ao paciente. Só isso é no Hospital da Unimed de Ribeirão Preto. Deputada, nós falamos sobre ameaça. Ameaça. E aí? Na campanha ou depois de eleita? Não, na campanha não. Eu acho que poucas pessoas esperavam que eu fosse ganhar. Não deram bola e você correu por fora. Eles me perceberam faltando 2 semanas. Já era tarde. Já era. Mas já recebi, sim, ameaça. Inclusive, eu expus isso em plenário, né? Foi um colega meu que me ameaçou. E eu acho que o fato de eu ter exposto mostrou que eu não tenho medo. Eu não posso perguntar. Se você expôs em plenário, você citou o nome dele? Mas melhor não. Melhor não? Deixa. E o partido? Deixa. Melhor não. É desses partidos chavões? Não é um partido tão conhecido. É mais um partido mesmo de aluguel. Mas eu expus isso, mostrei que eu não tinha medo. E assim, confesso que eu teve um período que eu tive um certo receio, especialmente porque eu tenho filha, né? E a minha filha tem 16 anos. E assim, me deu um receio, mas eu tô ali para fazer esse trabalho mesmo. Eu tomo as precauções que eu consigo tomar, né? Acredito muito na minha proteção divina e vou tocar segurança? Eu não tenho segurança. Eu não tenho segurança. A gente do novo, a gente não tem segurança, a gente não tem motorista. E você tem medo, não? Eu já tive, agora eu não tenho. Não tenho. Não tenho. No seu dia a dia agora é diferente da campanha. A campanha, o partido, através o Novo, ele trabalha muito com o online. O Novo trabalha muito com internet. O que você faz em campanha é fazer visita. Você faz visitas de segunda a segunda, 24 horas por dia, e com o agendamento o partido te ajuda nesse sentido para você ir lá convencer as pessoas. Uma senhora estranha, livremente desconhecida, como é que foi recebida nesse impacto? Bater na casa de alguém, no bar de alguém, no escritório, no consultório de alguém, falar: eu sou a Júlia Lucy, estou aqui, o Partido Novo, que também não é lá essas coisas de conhecido e difundido, e sou candidata. Eu sempre digo que o candidato ele tem que ser cara de pau. Se você não for cara de pau, nem entra na disputa. Enquanto candidato, depois como político não pode ser cara de pau. Não, como político a gente espera ousadia, a gente espera coragem, né? Agora o candidato ele precisa realmente chegar em momentos que muitas vezes você nem é muito bem quisto no local, sabe? Algumas vezes eu até forçava a barra. Você comentou do bar, né? Tinha alguns bares que não queriam muito que a gente panfletasse, mas aí eu conversava com o gerente, conversava com o dono, pedia com jeitinho, pedia ali alguns minutos só, e aí entregava os meus panfletos, Você conversava. Ia sozinha ou tinha uma equipe? Algumas vezes eu ia sozinha, eu panfletei muito sozinha. Minha campanha ela foi ganhando força realmente com o passar dos dias, e aí eu fui atraindo alguns seguidores, alguns apoiadores, algumas vezes meu pai estava comigo também, mas eu posso dizer que na maioria das vezes eu estava sozinha, inclusive à noite, inclusive nos bares. O partido não te ofereceu pessoas para te acompanhar durante essas caminhadas? Não, o Partido Novo ele era realmente muito novo no DF. A gente não paga ninguém para estar no partido, então a gente só tem voluntários, então realmente foi um esforço de cada um dos candidatos mesmo, montar a sua agenda, montar a sua estratégia. Para mim funcionava muito, por exemplo, eu ir à parada de ônibus lotada e pedir voto. Né? Quando eu não tinha uma reunião, quando eu não tinha um evento, eu ia nas paradas que tinham muitas pessoas, chegava, me apresentava, entregava meu panfleto e voltava muitas vezes na mesma parada, então as pessoas percebiam o meu esforço, né? Percebiam a minha vontade de ganhar. Pedi muito voto em sinal de trânsito também, em porta de hospital. Então assim, a gente começa a observar onde tem mais chance de pedir voto.
O brasileiro, ele está muito cansado de política, ele está muito revoltado. Então, muitas vezes, ele deposita essa revolta nele, no candidato. E ele adora, o brasileiro adora ver o candidato sofrendo. Ele gosta de ver o candidato sofrendo. Então, se você pedir um voto no sinal de trânsito meio-dia, você vai ganhar o voto. Entende? Então, assim, se você se coloca em situações ousadas e fora do padrão, você tem muita chance de conseguir. Júlia, vamos para as mulheres. Nós já tivemos muitas mulheres hoje. Vamos para hoje. Nós temos pouquíssimas mulheres eleitas e pouquíssimas em destaque. Você estava falando com relação a se eleger e participar, se eleger e fazer acontecer. Então hoje a gente vai ter o quê? Uma presidente de Comissão de Constituição e Justiça no Senado, Simone Tebet, uma mulher extremamente atuante, independente de partido. Aqui não estou colocando partido. Tivemos uma vergonha na época da presidente Dilma, quando foi aquelas mulheres sentar lá no plenário do Senado Federal e querer boicotar a sessão e não acontecer a sessão. Quer dizer, de um lado é um passarinho defendendo, do outro lado elas vão lá e chutam um pé do barraco dessa forma. Como é que a gente fica? O que você comentou é um assunto que eu gosto sempre de comentar também. A gente vê que na política brasileira os nomes que tivemos de mulheres, eles estavam sempre, em sua maioria, ligados ao espectro da esquerda. Como é que é o nome da narizinho mesmo, do PT? Glaze. Glaze Hoffmann. Eu sou ruim para lembrar. Ligados à esquerda. Nas eleições de 2018, nós tivemos já algumas mulheres que foram eleitas não dentro desse espectro da esquerda. Sejam as liberais, como eu, sejam aquelas mais de direita mesmo, como a Janaína Pascoal, a Joyce Haussmann. Que também está apanhando, né? A Joyce também que está apanhando. Eu acho que apanhar faz parte, né? Eu acho que a gente, como político, vai apanhar. Não confunda apanhar com ameaçar. Exato, a gente não vai agradar todo mundo. Inclusive, há momentos que nós temos que ser polêmicos para chamar atenção para temas que às vezes estão debaixo do tapete. Não podemos ser populistas mais no Brasil. A gente tem que encarar remédios amargos. A gente tem que encarar assuntos complicados. Né? A gente tem que ter coragem, não dá para você ficar falando apenas o que o povo quer ouvir, jogar para a plateia aquilo que a plateia quer escutar. Eu, por exemplo, já fui vaiada algumas vezes na minha Câmara. Fui vaiada porque eu votei contra projetos que não tinham como ir para frente, projetos extremamente populistas. Por exemplo? Como, por exemplo, construir ponto de apoio para caminhoneiro, mas a gente não tem dinheiro para isso. E eu tenho um compromisso de votar projeto que tenha condições orçamentárias de ser tocado. Se não tiver dinheiro, eu vou votar contra, porque está na hora da gente ter responsabilidade fiscal nesse país. A gente está pagando o preço hoje de governos populistas que desrespeitaram a lei de responsabilidade fiscal e nós, brasileiros, estamos pagando o preço e ainda vamos pagar por muito tempo. Então eu vou votar contra o projeto que não tenha lastro orçamentário. Eu vou votar contra o projeto que não é prioritário. Eu não vou votar contra o projeto porque existe uma minoria que está fazendo um barulho ali na Câmara em detrimento de uma maioria silenciosa. Então eu já fui vaiada, inclusive sou respeitada por isso, tanto entre os meus colegas como aquelas pessoas que acompanham. As pessoas sabem que a deputada Júlia é séria, que eu vou me decidir por argumentos técnicos, eu não vou me decidir porque o sindicato tal está me ameaçando, a igreja X está me pressionando. O partido não tenta te pressionar? O meu partido é extremamente coerente. Eu tomo as decisões com o meu partido quando a gente tem um projeto de lei complexo e às vezes eu fico com dúvida em como votar. Eu sempre aciono o meu partido, eu não decido sozinha. Então eu tenho o respaldo do meu partido. Claro que há alguns momentos que alguns filiados não gostam de determinadas decisões, mas é o que eu falo, é normal, né? Não tem como a gente ser uníssono. A gente deu uma volta e não falamos com relação a Glaze Hoffmann, aquela atitude no Senado das mulheres tentando impedir. Muita gente viu aquilo como um desserviço, como um papelão, vamos dizer assim, um papelão. Eu já vejo de uma outra forma, eu acho que faz parte, eu acho que faz parte do jogo, mas o medo é de desmerecer a participação da mulher na política. Com certeza. Eu, por exemplo, não me sinto representada por essas mulheres, pouquíssimas mulheres me representam, e isso, inclusive, é uma das grandes motivações por que eu entrei na política. Por isso que quando alguém me faz uma pergunta se eu vou concorrer para federal, eu sou Você já respondeu, eu sou muito cautelosa, porque ao mesmo tempo que eu tenho
ambição, e é importante a gente destacar que a ambição não tem nada a ver com corrupção. O brasileiro, ele precisa ser ambicioso. A gente vive no pacto de mediocridade nesse país. A gente vive numa apologia à pobreza, numa apologia ao coitadismo. A gente tem que ter apologia por aquele que trabalha de verdade, por aquele que cresce na vida, por aquele que dá sua contribuição para a sociedade, não pelo medíocre. Então, assim, eu sou ambiciosa, eu quero deixar minha marca na história da política do Distrito Federal, inclusive já estou fazendo isso, me sinto extremamente honrada com a oportunidade que eu tenho de fazer isso, mas eu não sei se o meu nome vai ser o melhor para o meu partido em 2022. Vai ser. Eu não sei para qual caminho que a gente vai, eu acho que o que é bonito no Novo é que o Novo, ele é um partido de ideias, ele não é um partido de pessoas. A gente pode observar que boa parte dos partidos no Brasil, ele gira em torno de uma figura. Às vezes a ideia daquele partido já ficou para trás, mas a pessoa está ali insistindo. Nós estamos indo para o final do programa. Eu gostaria que você convencesse as mulheres a entrar na política. Convença. Nós mulheres já caminhamos muito, a gente já consegue... Isso aqui não é programa de televisão de partido não, tá? Não, com certeza. Olha, nós mulheres já caminhamos muito, a gente já conseguiu ocupar diversos espaços. Eu sou uma mulher liberal, eu defendo a liberdade de nós mulheres estarmos em qualquer espaço que a gente decida. Se a sua decisão for ser dona de casa, cuidar exclusivamente dos seus filhos, é louvável, ninguém pode te criticar por isso. Se a sua decisão for sempre ser uma assessora, estar ali nos bastidores de um processo, também é louvável. Se a sua decisão for ocupar um espaço de protagonismo, vá em frente, ocupe esse espaço. Se o seu coração te chama para isso, se você entende que os seus talentos, que a sua carreira te levam a ocupar esse espaço, não deixe que o medo seja o seu conselheiro. Não deixe para trás a oportunidade de contribuir para o progresso do seu país, da sua cidade, porque a vida é agora, a gente tem muito resgate para fazer nesse país e nós dependemos dos talentos das mulheres também. Deixa eu te perguntar uma coisa, a Câmara Federal vai votar mudança no sistema eleitoral para voto distrital misto depois da eleição para prefeito? Eu acho que tem muita chance, eu vejo essa tendência muito clara na Câmara, eu acho que esse é um assunto para um outro programa, tem seus riscos também, mas eu acho que existe essa chance grande. Quero agradecer a deputada Júlia Lucy, que esteve conosco aqui, trazendo a opinião feminina com relação ao sistema político brasileiro e a participação dela junto a essa categoria no Distrito Federal. Júlia, muito obrigado. Semana que vem estamos de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira.